muito importante, né? A gente falar, eu quero falar um assunto aqui, que é sobre esse vídeo aqui. Eu quero que vocês ouçam esse vídeo aqui. Eu não sei se alguém já viu esse irmão aqui, mas eu gostei muito da forma como Deus se revelou para ele, né? Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Eu saí para pedalar agora, de manhã. Olha como é que a minha barba está toda suja. E eu fui só, como sempre vou, a maior parte das vezes. E aí, eu estava vindo orando e eu tive uma visão. E quando eu tive essa visão, eu caí da bicicleta. E o Espírito Santo falou assim, fica no chão. E a visão que Deus me mostrou foi o céu preparado. Jesus preparado para vir buscar a igreja. Eu vi os anjos pegando as trombetas. Eu vi centenas de milhares de anjos que estavam em formação, preparados para a volta de Jesus. Meu irmão, eu nunca, na minha vida, em quase 30 anos que eu sirvo a Deus, tive tamanha experiência como a que eu tive hoje, pedalando. Eu caí da bicicleta e quando eu ia me levantar, o Espírito Santo falou assim, continua e eu vou abrir os seus olhos. E o Senhor me deu essa visão e disse, Augusto, eu estou prestes a vir buscar a minha igreja. Não há mais tempo para nada. Não há tempo. O tempo agora que você tem é um tempo de arrependimento. Alá soma chore calabara súbia. Erebaçu cantaramás. Prepara o teu coração, porque o noivo está vindo. E o mais incrível e sobrenatural é que quando eu estava ali no chão, tendo aquela visão, eu ouvi uma música. E Deus disse assim, está ouvindo essa música? Essa música nunca foi cantada na terra. Eu estou te dando esta música para você gravar, para você cantar, para você alertar a minha igreja. Prepara o teu coração, querido. Jesus está voltando. Sem dúvida, todas as coisas estão preparadas para a volta de Jesus. Arrume a sua casa. Essa é a palavra de Deus. Amachore calamaçu vinaraçai. É muito forte, né? É muito forte. Porque você vê, irmãos, ele vai pedalar, ele cai na pedalada, tem uma visão da glória de Deus, ouve um coral, um coro celestial que ele nunca ouviu na terra, e a mensagem: prepara-te, porque está chegando o momento do arrebatamento da igreja. E isso traz o quê? Traz medo, traz esperança. Traz esperança, irmãos. Traz esperança. Por quê? Porque nós estamos vendo, né, o cenário se fechando, mas nós não podemos esquecer que nós seremos arrebatados. Arrebatados. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu creio em visões e revelações que tragam esperança. Esperança.
esperança. E eu achei interessante, né, que o Carlinhos Maia foi no Pablo Marçal. Deixa eu ver se é esse vídeo aqui, irmãos, que eu vou colocar para vocês aqui. Então, o Carlinhos, está lá em Mateus 21, 42 e 24, 14, fala que quando uma nação se levantar em testemunho ao reino, então virá o fim. É um gatilho que, se não for acionado, não é sobre ele falar que volta ou não volta, e depende de nós, que ele deu uma missão para nós. Levantar uma nação que é testemunho do reino, onde o reino é manifesto, e não tem uma nação hoje em unidade fazendo isso. Eu acredito de verdade que o Brasil é essa nação, onde a gente vai se manifestar como reinantes, como filhos. O diabo mesmo, né? Você não acha que ele é um CLT, não? CLT? Eu acho que ele é necessário. Eu acho que ele é um funcionário. Você não acha, não? Porque assim, se não tiver o inferno, acabou, porra. Tava todo mundo se matando, se comendo, se destruindo, se coisando. As pessoas às vezes dizem assim, eu digo, às vezes eu vejo o diabo tipo assim, tem coisa maior que Deus no universo? Eu acredito que não tenha. Nada que vá competir, nada que seja... Eu acho que o diabo tá ali, é um CLT, é necessário, ele tá lá, o povo saber que se fizer uma coisa errada, vai pro inferno. Segundo a palavra, que eu sei que você acredita, o inferno, a palavra fala que não foi criado para nós, foi criado para... Falta uma nação, o Carlinhos, está lá em... E aí, irmãos, não é essa parte, mas vamos lá. Dentro dessa entrevista aí, que foi polêmica, porque eu sou totalmente contra a fala do Pablo Marçal, né? Dizendo que ele só não vai ser galardoado, mas vai reinar com Cristo, né? Que Pablo Marçal, ele diz que ninguém vai para o inferno. Então, a Bíblia que Pablo Marçal está lendo não é a Bíblia que nós conhecemos. Mas existe outro trecho interessante, outro trecho interessante desse podcast aí com o Carlinhos Maia, que é o Carlinhos Maia, a polêmica do carnaval, né? Que ele falou que estava no trio da Ivete Sangalo quando surgiu a Baby do Brasil falando que o apocalipse e o arrebatamento está próximo e aquilo dali ele acredita que Jesus vai voltar. Daí o Pablo Marçal perguntou para o Carlinhos Maia, se ele tem medo do arrebatamento, tem medo. E o Carlinhos Maia falou que muita gente pensa. O que muita gente pensa que por que ele não voltou quando eu era pobre? Olha a fala do Carlinhos Maia. Por que Jesus não voltou quando eu era pobre? Deus abençoe, irmã Fabiane Bastos, estamos orando pela sua filha. Olha só. Por que ele não veio quando eu era pobre? Quer dizer, agora que eu tenho, que eu desfruto de uma vida boa. E aí, irmãos? Tem algo que vai prender muita gente no arrebatamento da igreja, que é o apego à terra e às coisas. Eu digo para vocês, né? Eu digo para vocês que isso não está só lá fora no mundo. Lá fora no mundo. Isso está dentro da igreja. Irmã Cleusa, você está errada. A gente tem que pegar tudo isso e tudo isso nos ensina. A irmã está totalmente errada a dizer que não deveria estar falando. Então, eu estou falando pela fala do Pablo Marçal, que foi totalmente infeliz, dizendo que ele vai reinar com Cristo, mas não será arrebatado. Veja que o próprio Carlinhos Maia sabe que o inferno existe, que se Jesus voltar e ele estando do jeito que está, não vai subir, e o Pablo Marçal querendo colocar na cabeça do Carlinhos Maia que está tudo bem. Ele viver a vida que ele está vivendo. Então, isso deve ser contestado, porque isso é uma bagunça. A gente está falando que um homem que é casado com um homem está tendo mais pudor
e temor do que muitos crentes e um coach como o Pablo Marçal. É isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Então, isso deve ser falado. Isso deve ser falado. Só que é incrível, por quê? Porque imagine que Pablo Marçal ele é visto durante uma semana com milhões de pessoas. Milhões de pessoas assistem ele, ouvem ele, fazem o que ele está dizendo. E este evangelho que ele está propagando, que nem ele errou ali também, dizendo que Jesus só vai voltar quando o evangelho for propagado no mundo todo, é algo totalmente antibíblico. Não existe exegese bíblica, não existe fundamento teológico para dizer que Jesus só vai voltar quando o mundo todo for evangelizado. Então, e outra coisa é a questão do milênio. É o evangelho do reino, ele vai ser propagado no reino milenial. Então, é após a batalha do Armagedon. Então, assim, você vê que você tem que falar sobre um assunto desse. Porque a gente vê o que o irmão Miros acabou de falar, cegos guiando cegos, indo todos para o abismo, né? Para o abismo. Que Deus venha trazer aí um camarada tão sábio, né? Para diversas coisas e tão fraco no contexto da palavra de Deus, né? Agora, a gente sabe que de todas as formas Cristo acaba sendo propagado nessas polêmicas, né? Nessas polêmicas. Aconteceu a abertura de jogos nos Estados Unidos, eu não sei se vocês viram, deu uma repercussão gigantesca, porque Jesus foi propagado, né? Jesus foi propagado. Foi na noite dessa quinta-feira, durante a cerimônia de abertura da Copa América 2024, realizado no Mercedes-Benz, em Atlanta, Geórgia, 2 pastores fizeram uma oração e bênção emocionada para o continente americano, surpreendendo os 71 milhões de torcedores, 71 mil torcedores presentes. O pastor paraguaio Emílio foi um dos responsáveis pela bênção em espanhol. O artista colombiano Feide anunciou ao público antes da partida de abertura entre Argentina e Canadá. Ex-campeão, conhecido como El Destruidor, o pastor da igreja, mais que vencedores do Paraguai, fez uma oração fervorosa. Deus abençoe a América. A mensagem de Cristo ainda é válida hoje e ele nos chamou à paz, à compreensão e ao perdão. Deus bendiga América. El mensaje de Cristo sigue vigente y hoy en día. Y Él nos llamó a la paz, a la comprensión y el perdón. También nos dijo, cree, porque para aquel que cree todo le es posible. Y estas palabras nos alientan a no desanimarnos, a creer en grande y creer que todo se puede. Dios bendiga a todas las naciones de América, a cada equipo y a cada deportista, a todos los hinchas y dirigentes y a toda la familia del continente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ele propagou o nome de Jesus e foi falado aí na abertura da Copa América. Então, existem vários meios de Cristo ser propagado. De Cristo ser propagado. E aí, irmãos,
Vocês lembram que eu falei esses dias? Foi até capa de live sobre o Estado americano que mandou propagar, né, colocar os 10 mandamentos. Olha só, até na perseguição, Deus é glorificado. Um Estado americano mandou colocar os 10 mandamentos nas salas de aula e mandou colocar os 10 mandamentos em toda a universidade, as universidades do Estado. E olha o que aconteceu. Grupos americanos, deve ser tudo os seguidores de George Soros, processam o Estado por exigir que os 10 mandamentos sejam exibidos em sala de aula. Grupos norte-americanos de defesa das liberdades civis apresentam essa segunda-feira uma ação judicial contra o Estado de Louisiana para bloquear uma nova lei que exige a exibição dos 10 mandamentos nas salas de aula de instituições de ensino público. A ação foi movida no Tribunal Federal de Baton por pais de estudantes de escola públicas do Estado de diversas origens religiosas, representados pela União Americana das Liberdades Civis e pelos Americanos Unidos pela separação da Igreja e do Estado, entre outros grupos. E, olha só, mensagem prejudicial e religiosamente divisiva. Nesse sentido, denuncia-se que a norma envia uma mensagem prejudicial e religiosamente divisiva, de que os alunos de diferentes crenças não pertencem à sua própria comunidade escolar, uma vez que não partilha a versão específica dos 10 mandamentos que o Estado promulga. Esta lei envia uma mensagem contrária de intolerância religiosa e de uma denominação ou sistema religioso. É oficialmente preferível a outro. Disse, olha só quem disse, um pastor presbiteriano, um dos signatários da iniciativa. Vocês estão entendendo que foi um pastor presbiteriano que pediu e entrou com uma ação contra o Estado de Louisiana, porque o Estado propagou uma lei de colocar os 10 mandamentos nas universidades, escolas e no campus da universidade. Vocês percebem, irmãos, que a perseguição religiosa não é algo externo, é algo interno, que existe muitos filhos do diabo no nosso meio, nos perturbando. Então, assim, é outra forma, né? Tanto a questão do Carlinhos Maia e do Pablo Marçal falar do reino, da volta de Jesus, como Jesus ser falado num estádio, como esse Estado, ele está aí querendo que os 10 mandamentos sejam propagados no Estado, nas escolas, universidades. Você vê que automaticamente vem uma perseguição. E aí eu me lembro de os discípulos censurando Jesus. Os discípulos censurando Jesus. E o que os discípulos disseram? Que tinha um grupo pregando a palavra e eles chegaram para Jesus e disseram, Senhor, proibais, não permita que pregue. Não permita que pregue. Aí Jesus disse, não, deixe que pregue. O que importa é que o reino seja anunciado. De alguma forma, a Bíblia, Cristo, arrebatamento, juízo, está sendo anunciado. E é no meio de todos esses abalos, essas repercussões, que alguns despertam para a realidade, alguns vão estudar sobre o assunto, que foi o caso do carnaval. O caso do carnaval, né? Que trouxe aí uma mensagem que o Apocalipse está perto e que o arrebatamento está perto também. Irmãos, aí você não sabe mais, né? Quanto a Suprema Corte do Brasil autorizou 40 gramas de cocaína, irmão? 40